pessoal, hoje a gente vai iniciar o nosso assunto, a Era Vargas. Esse assunto, esse início da Era Vargas com o governo provisório, o governo constitucional e a Revolução de 1930, está no final do livro do primeiro bimestre. Hoje a gente vai encerrar esse livro, a gente vai acabar com ele, vai colocar ele de lado e na próxima aula, que é a aula de quarta-feira, a gente vai iniciar o livro do segundo, que tá a fase assim mais interessante de se estudar a Era Vargas, que é o Estado Novo, que é a terceira fase do governo Vargas. Getúlio Vargas aqui é uma caricatura do Getúlio. Eu coloquei porque eu achei mais engraçado, achei mais interessante. Mas pode jogar aí no Google, coloca aí no Google Imagens, fotos de Getúlio Vargas, é bem semelhante a essa caricatura. O Getúlio, ele foi uma figura histórica, assim, ele é uma figura histórica, um personagem histórico brasileiro muito complexo. Ele foi muito odiado por alguns, enquanto outros ele foi muito amado. Então, assim, ele é um cara muito complexo de se entender. Às vezes chega até a ser engraçado. Enquanto algumas pessoas adoram Getúlio, assim, consideram ele o pai dos pobres, há outros que o odeiam, que consideram, assim, um cara que destruiu o Brasil. Então, há aqueles que amam e aqueles que odeiam o Getúlio Vargas. Ele entrou no governo, não de forma democrática, foi através de um golpe, por meio da Revolução de 1930, que não foi uma revolução. E ele fica no poder até 1945. Ele sai, há uma eleição, há a entrada de um novo presidente, e por incrível que pareça, ele retorna ao poder alguns anos depois, só que de forma democrática. Ou seja, as pessoas elegem ele como presidente alguns anos depois a saída dele de 1945. Então, o governo dele é longo, é bem complexo, ele faz muita coisa pelo Brasil, a imagem dele é bem, assim, é de um cara muito popular, é um cara, assim, das massas. Por isso que eu falo, ele é odiado e ao mesmo tempo ele também é amado. Há aqueles que odeiam e há aqueles que amam. Vamos começar, né, esse assunto. Veja, no livro do primeiro bimestre, esse assunto, ele tá na primeira e na segunda fase, que é o governo provisório, que é a primeira fase do governo da Era Vargas, do governo de Vargas, e o governo constitucional, que é a segunda fase. A terceira fase, ela tá no segundo livro, no livro do segundo bimestre. Então, a gente vai estudar essa fase na próxima aula, que é quarta-feira. Hoje a gente encerra o livro do primeiro bimestre com esse assunto. Veja bem, antes de iniciar a Revolução de 1930, eu quero que vocês entendam o que foi o tenentismo. Existiu um movimento tenentista aqui no Brasil na década de 1920, que foi um movimento baseado no nacionalismo. Ele defendia a proteção do governo aos produtos aqui, aos produtos nacionais, defendia também a implantação do voto secreto e da justiça eleitoral e uma reforma do ensino público, que o ensino deveria ser gratuito e obrigatório. Então, todo mundo deveria ter acesso à educação, segundo esse movimento tenentista. Foi uma luta armada, tá, pessoal, que se iniciou em 1920, lá pelo Rio de Janeiro e se espalhou pelo Brasil. Em 1922, ocorreu a Revolta do Forte de Copacabana, que foi uma luta armada que tinha o objetivo de impedir a posse de um presidente. Só que eles foram reprimidos e derrotados. Mesmo sendo reprimidos em 1922, eles não pararam, tá? Os tenentistas se juntaram e formaram uma coluna, chamada de Coluna Prestes. E eles, foi a partir de 1924, fizeram uma nova revolta, formaram essa Coluna Prestes, que era comandada por um militar chamado Luiz Carlos Prestes. Essa coluna, ela marchou pelo interior do Brasil. Ele marchou aí cerca de 25 mil quilômetros pelo interior do Brasil. E ele criticava muito, essa coluna criticava as oligarquias, o coronelismo e a corrupção eleitoral. Veja bem, o Brasil nessa época era governado por, basicamente, era uma república denominada de oligárquica. República oligárquica, uma república de coronéis, em que o voto era aberto, não havia qualquer tipo de justiça eleitoral. Então, assim, era um voto conhecido como o voto de cabresto, em que a pessoa ia até lá votar, mas votava naquele candidato que o seu coronel queria.
porque o voto era aberto, então ele escutava o que você votava, em quem você votava. Então não tinha como você disfarçar, você tinha que votar. Não havia qualquer tipo de justiça eleitoral, então havia muita fraude, muita fraude. E às vezes um candidato nem recebia tanto assim votos, mas ele ganhava no final, porque não tinha ninguém vigiando, então, enfim, era um caos. Por isso que esse movimento tenentista, quando ele se junta e forma essa coluna Prestes e sai aí pelo interior do Brasil pregando o fim desse coronelismo, pregando o fim da oligarquia e também pregando o fim da corrupção eleitoral, ele foi muito significativo, tá? A maioria dos integrantes, com o tempo, assim, eles foram muito reprimidos. A coluna Prestes foi muito reprimida, o movimento tenentista como um todo foi muito reprimido. A maioria fugiu do país por conta da perseguição do governo da República Oligárquica e eles só retornaram quando Getúlio Vargas já estava no poder. Porque Getúlio Vargas acabou ali se aliando aos tenentistas. Aos tenentes, ele se aliou, enfim, né? Ele era um cara muito esperto e ele percebeu que era um movimento interessante. Ele não queria esse movimento contra ele. E aí inicia a Revolução de 1930. Veja bem, o que foi essa revolução? Assim, de fato, não foi uma revolução, tá, pessoal? A sociedade brasileira não mudou completamente. Pouquíssimas mudanças, pouquíssimas que não chegam a ser uma revolução. Revolução é uma mudança total, completa da sociedade, em que é visível para todo mundo. No caso de 1930, não foi. Foi, na verdade, uma continuidade. Veja bem, o que acontecia no Brasil? Olha, o Brasil, na República Oligárquica, até 1930, ele tinha uma república chamada de café com leite, que era uma disputa entre poder, uma política de café com leite, que era uma disputa entre o poder dos paulistas e mineiros. Provavelmente vocês já estudaram esse assunto no ano passado. Os paulistas, eles indicavam um candidato e os mineiros também iam se revezando no poder. Em 1930, o então presidente do Brasil era o Washington Luiz. Por conta dessa política de café com leite, deveria haver aí um acordo entre paulistas e mineiros para um novo candidato. No caso, os paulistas colocariam um candidato, os mineiros também. Eles entrariam em acordo para ver quem ganhava e substituiria o Washington Luiz. Só que os paulistas e os mineiros começaram a entrar em conflito. Eles não estavam, assim, muito bem entendidos. Houve um desentendimento entre os paulistas e mineiros e isso abriu brecha para oposição. Quem era essa oposição? Eram as outras regiões, os outros estados do Brasil que ficavam muito chateados com essa política de café com leite que ficava revezando candidatos paulistas e mineiros sempre no poder, na presidência do Brasil. Então, esse rompimento da política de café com leite abriu brecha para oposição, principalmente da do Rio Grande do Sul, da Paraíba e de Minas Gerais. Esses três estados, eles formaram uma aliança, chamada Aliança Liberal, e lançaram a candidatura de Getúlio Vargas, que não era paulista, era gaúcho. Getúlio Vargas tinha como vice o paraibano João Pessoa. Pois é, naquela época o vice era de outro local, não era do mesmo local do presidente. Veja bem, a oligarquia paulista vendo isso, vendo essa aliança liberal entre Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, lançou o seu candidato, que era o Júlio Prestes, que era do Partido Republicano Paulista. E houve aí a disputa dos dois nas eleições, havia eleição, o voto não era secreto, o voto era aberto, não havia justiça eleitoral, então as pessoas sempre estavam ali, sempre tinham que votar de acordo com o que os coronéis queriam, principalmente os mais pobres. Eles não tinham saída, porque sempre tinha um capataz ali do lado, um capataz do coronel ali olhando. Se você votar no cara errado, você vai sofrer as consequências. Então, sempre votava no cara que o coronel queria. Isso era muito comum. E como não havia qualquer tipo de justiça eleitoral, havia-se muitas fraudes. O Júlio Prestes, ele venceu. Ele venceu a disputa por conta da corrupção. É lógico que essa aliança liberal ali com Getúlio Vargas e o João Pessoa ficou chateadíssima. Assim, eles ficaram chateadíssimos com essa vitória do Júlio Prestes. E por conta dessa insatisfação
do Getúlio Vargas, e principalmente por conta do assassinato do vice do Getúlio Vargas, que é o João Pessoa. Pois é, pessoal, o João Pessoa, ele faleceu. Nesse meio tempo aí, ele acabou sendo assassinado por motivos pessoais, não tem qualquer relação com a política, foi motivo pessoal. Mas o Getúlio, ele utilizou esse assassinato como uma forma de propaganda. Ele utilizou esse assassinato como uma forma de indignação. Ele começou a colocar a culpa na oposição. Ele começou a colocar a culpa nos paulistas. Então, assim, ele é um cara muito esperto. Vocês vão perceber que ele utiliza de várias coisas que acontecem aqui no Brasil para sempre se elevar no poder. Então, assim, os militares do Rio de Janeiro perceberam que essa oposição do Getúlio Vargas aos paulistas estava muito acirrada e a qualquer momento ia acontecer uma guerra civil no Rio de Janeiro e que ia se espalhar pelo resto do Brasil. Então, os militares, eles retiraram Washington Luiz, que era o então presidente, do poder antes mesmo de acabar o mandato e deram esse poder a Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas, ele entra no poder em 1930, ele é colocado como novo presidente do Brasil e ele defende o voto secreto, ele defende as leis trabalhistas, coisa que não havia, e ele defende também a diversificação da economia e incentiva a produção industrial. Então, ele quer que o Brasil ele seja industrializado, coisa que estava acontecendo bem devagarzinho. E aí, ele inicia o governo provisório. O Getúlio Vargas, ele entra no poder, tá? Colocando, assim, diversas medidas. Ele entra no poder e inicia a primeira fase do governo dele, que é o governo provisório, que vai de 1930 a 1934. Ela dura 4 anos. Em primeiro lugar, ele suspende a Constituição de 1891. Pois é, havia uma Constituição, essa Constituição foi após a proclamação da República, ele suspendeu, então não havia Constituição, não havia essa lei geral, essa lei suprema que limitasse o poder do presidente, ele simplesmente suspendeu essa Constituição, criou aí o Código Eleitoral, colocando na prática a justiça eleitoral para que não houvesse nenhum tipo de fraude. A corrupção havia, professora? Lógico que havia, mas ela não era tão descarada. Porque, assim, antes de Getúlio, a corrupção eleitoral ela era descarada, gente. Era mostrando mesmo que estava tudo falso, era tudo fake. Que o cara ganhou ali, mas provavelmente ele não ganhou por mérito e nem porque ele foi votado, e sim porque quem estava no poder queria que ele ganhasse. Então, era descarado mesmo. Ele suspendeu a Constituição, criou o Código Eleitoral, nomeou interventores, né? Esses interventores, eles eram militares que foram nomeados para chefiar os governos estaduais. Ele suspendeu a Constituição, criou o Código Eleitoral e agora estava nomeando interventores, que eram como se fossem governadores, militares, para chefiarem os governos estaduais. Então, cada estado agora tinha um interventor nomeado pelo Getúlio Vargas. Esse processo aí, ele gerou uma grande revolta, principalmente entre os paulistas, porque os paulistas estavam muito chateados de um gaúcho que veio lá de longe tomar o poder desse jeito. Isso gerou a Revolução Constitucionalista de 1832. Ela durou 3 meses, tá, pessoal? 3 meses. Essa revolução, ela foi uma revolução, um protesto, tá? Não foi uma revolução também, mas foi um protesto, foram várias revoltas feitas pelos paulistas, foram muito intensos, tá? Teve sangue, teve violência, eles reivindicavam a nomeação de um interventor paulista, porque como Getúlio Vargas estava nomeando interventores para cada estado, eles queriam que o interventor do estado de São Paulo fosse paulista e que fosse civil e não um militar, que ele não fosse militar. Ele também exigia novas eleições para presidente, tá? E a constituição de uma Assembleia Constituinte, a formação de uma Assembleia Constituinte que tinha o objetivo de fazer uma Constituição, já que a Constituição de 1891 tinha sido suspensa por Getúlio Vargas. Veja bem, essa Revolução Constitucionalista feita aí pelos paulistanos, ela foi derrotada, depois de 3 meses de luta, foi derrotada. Os paulistanos eles foram derrotados pelo governo federal. Mas até que surtiu efeito, porque o Getúlio Vargas percebeu que sem uma Constituição ele não conseguiria governar o Brasil, não dava conta. Então, ele formou aí
uma Assembleia Constituinte com o objetivo de formar uma Constituição, que é o que? A Constituição de 1934, que era bem diferente da Constituição de 1891. E aí a gente entra em uma nova fase do governo de Vargas, que é o governo constitucional, que vai de 1934 a 1937. Veja bem, essa Constituição estabeleceu a eleição universal, direta e secreta. Então, não é mais voto aberto, agora é voto secreto. Todo mundo vai votar secretamente. A Constituição também colocou as leis trabalhistas, reconheceu as leis trabalhistas. No caso, salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas por dia, férias anuais remuneradas, indenização na demissão sem justa causa, proibição de trabalho para menores de 14 anos e outras medidas foram colocadas dentro dessa Constituição de 1934, tá? Além disso, as mulheres passaram a ter o direito ao voto, por isso que eu coloquei aí voto feminino, elas agora poderiam votar. Os analfabetos, militares até o posto de sargento e pessoas sem direitos políticos eram proibidas de votar, elas não podiam votar. Então, quem era analfabeto, que não sabia ler e escrever, quem era sargento, tinha esse posto de sargento ou abaixo de sargento, também não podia votar. E pessoas que não tinham nenhum tipo de direito político também não poderia votar aqui no Brasil por causa dessa Constituição de 1934. Ele extinguiu também o cargo de vice-presidente, não existe mais, agora só é o presidente, no caso só é Getúlio, já que o vice dele tinha falecido, né? E colocou a Justiça do Trabalho, instituiu calendários do trabalho, a remuneração foi estipulada agora pelo trabalhador ou pelo empregador, enfim, uma série de leis trabalhistas ele colocou na prática através dessa Constituição de 1934, tá? Essas propostas, essas leis trabalhistas que foram colocadas nessa Constituição, elas foram consolidadas com a consolidação das leis do trabalho em 1943, que é a CLT. Todo mundo aí já ouviu falar na CLT e significa consolidação das leis do trabalho, tá? Ela foi instaurada em 1943, ainda no governo de Vargas. Então, assim, veja bem, vocês devem estar se perguntando que sigla é essa, professora? Essa sigla aí, AIB versus ANL. A gente estudou que os regimes totalitários, eles estavam se propagando pela Europa. E eu falei para vocês que as ideias fascistas chegaram também aqui no Brasil. Pois bem, é agora que a gente vai entender como é que essa ideologia fascista e também comunista chegou ao Brasil. Porque o fascismo chegou e o comunismo que estava sendo propagado lá na União Soviética também chegou aqui no Brasil. Então, entre 1934 a 1937, que é esse período aqui do governo constitucional, as ideias fascistas e comunistas chegam no Brasil e começam a influenciar várias e várias pessoas. Um rapaz chamado Plínio Salgado, ele fundou em 1932 a Aliança Integralista Brasileira. Aliança Integralista Brasileira, que é esse AIB. Ele se assemelhou ao fascismo. Ele era um cara fascista e ele montou essa aliança integralista brasileira nos moldes do fascismo italiano. Ele gostava muito do fascismo italiano, do Benito Mussolini. Então, era um nacionalismo extremo, o controle estatal tinha que ser total, tinha que haver uma disciplina e censura total dos meios de comunicação e caça aos comunistas. Caça aos comunistas é literalmente caçar as pessoas que eram comunistas. Então, assim, tem que caçar e tem que aniquilar, segundo a AIB. Em troca, em 1935, surgiu a ANL, que era a Aliança Nacional Libertadora. Já que surgiu a AIB, agora a gente vai para a ANL, que essa Aliança Nacional Libertadora, que foi feita aí em 1935, era comunista, que defendia a nacionalização das empresas estrangeiras, que defendia uma reforma agrária e a garantia das liberdades individuais. Então, a ANL era contrária à AIB,
completamente contrária. Enquanto a AIB era fascista, a ANL era comunista. Bem diferente. Veja bem, a ANL costumava acusar o Getúlio Vargas de fascista, porque ele tinha características muito fascistas. Inclusive, ele até gostava do Benito Mussolini e do Hitler. Ele se assemelhava às ideias desses ditadores. E o Getúlio Vargas, ele foi um ditador, só que ele é um ditador no Estado Novo, que é o nosso assunto da próxima aula, que está no segundo livro. E aí vocês vão entender como é que foi a ditadura do Estado Novo do Getúlio. Veja bem, eles tinham o objetivo, a ANL, de derrubar o Getúlio Vargas do poder por meio de uma revolução e colocar no lugar um governo socialista. A ANL, ela foi colocada na ilegalidade no mesmo ano em que foi criada, em 1935. Os comunistas, eles participavam da ANL, tá? Tinham muitos comunistas que participavam da ANL, e eles planejaram uma revolta militar chamada Intentona Comunista. Esse aí já é uma situação complicada. Veja bem, pessoal, essa Intentona Comunista, ela foi liderada pelos comunistas da ANL, só que ela foi completamente mal articulada. Ela tinha o objetivo de derrubar Getúlio do poder, tinha o objetivo de retirar Getúlio do poder e colocar no lugar um governo socialista. Tá? Um governo ali socialista, com aquelas ideias que a gente já conhece. Só que ela foi completamente mal articulada, os líderes eles foram perseguidos, foram presos, foram torturados, e o Partido Comunista ele foi posto na ilegalidade. Enfim, não foi uma situação muito agradável para o pessoal da Intentona Comunista. Assim, foi completamente desagradável, porque eles não souberam se articular muito bem, e isso fez com que o Getúlio conseguisse reprimir essa Intentona Comunista. Vários líderes foram presos, foram torturados, inclusive tem uma moça chamada Olga Benário, eu não sei se vocês conhecem ela, mas ela é muito famosa, tem um filme sobre ela, sobre Olga Benário, que ela era judia, e ela foi enviada por Getúlio para os campos de concentração nazistas, e ela morreu lá. A história dela é muito bonita, aconselho assistirem o filme dela ou pesquisar mais sobre a vida dela. Ela foi uma das líderes dessa Intentona Comunista, ela era comunista, ela era contrária ao governo de Getúlio Vargas. O marido dela foi preso, na época ela estava grávida, ela engravidou, e ela foi presa, teve o bebê aqui no Brasil, passou um tempo aqui no Brasil cuidando desse bebê presa. O bebê foi colocado na guarda da avó paterna, no caso da mãe do pai, e ela foi enviada para os campos de concentração nazista e ela morreu lá. Infelizmente, ela faleceu lá. Era uma mulher muito à frente do seu tempo, uma mulher que tinha aí ideias revolucionárias. Getúlio Vargas, ele conquistou um grande apoio popular depois de livrar o Brasil do comunismo. Porque, veja, o Getúlio, ele era um cara muito esperto. Ele utilizou a Intentona Comunista como uma forma de propaganda. Então, assim, todo mundo, a maioria, não todo mundo, né? Mas muitas pessoas no Brasil tinham medo do comunismo. Achavam que o comunismo era uma coisa abominável. Então, ele utilizou esse medo dizendo que, como eu estou como eu estou reprimindo a Intentona Comunista, como eu estou tirando o comunismo do país, significa que eu vou ter um apelo popular, um apelo muito grande. Veja bem, quando ocorre essa Intentona Comunista, o Getúlio Vargas, ele instaura um estado de sítio. Então, é um governo que ele controla todos os três poderes, tudo fica meio que parado. Para ser apoiado, o Getúlio Vargas, para ser apoiado nesse estado de sítio pelo povo e até mesmo pelos líderes políticos que estavam ao lado dele, o Getúlio Vargas, ele criou o Plano Cohen. O que é esse Plano Cohen? Ele mesmo criou, tá? E colocou na imprensa, assim, distribuiu para o povo como se fosse uma ideia dos comunistas. Ele atribuiu isso a um judeu comunista, o qual, tá? Esse judeu comunista, ele dizia que ia fazer vários massacres e assassinatos quando o comunismo entrasse no poder. Então, assim, foi um plano do Getúlio.
hoje é comprovado que foi um plano do governo do Getúlio que ele colocou isso em prática, colocou isso ali jogou no ventilador e se espalhou pelo Brasil essa ideia de que esse plano Cohen foi feita por um judeu comunista que tinha o objetivo de massacrar e matar todo mundo porque ele queria e aí o comunismo ia entrar no poder. Então, isso alimentou ainda mais o medo que as pessoas sentiam do comunismo e alimentou essa ideia de que o Getúlio estava livrando o Brasil do comunismo. Ele utiliza isso, tá? Ele utiliza essa situação, esse medo do comunismo, para instaurar o Estado Novo em 1937, que é uma ditadura para impedir o avanço do comunismo, que é o nosso próximo assunto. Pessoal, temos uma atividade, eu vou postar já lá no grupo, a página da atividade é do livro, para que vocês possam fazer. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, entre em contato, estou à disposição de vocês. Beijão, até a próxima aula.